Olá, consumidores de oxigênio! Essa é a segunda aula de cinemática e a gente vai ver agora os conceitos envolvidos nessa área. Não vou falar ainda de cálculo nem de fórmulas, a gente vai ver só as ideias principais que você tem que saber para analisar o movimento dos corpos, dos objetos. Para começar, vamos ver um exemplo bem simples. Um cara correndo. Vamos chamar ele de Albert? O Albert está se movimentando. E para estudar esse movimento, usando a física, o que é que a gente tem que fazer? A física tem uma área que se chama mecânica, estuda os movimentos. E a mecânica se divide em três partes. A cinemática e a dinâmica, que vocês estão vendo aí, e a estática, que nós não vamos falar por agora. Então, se eu for analisar o movimento do Albert usando a cinemática, eu posso me perguntar, por exemplo, onde é que o Albert está agora? Onde é que o Albert vai estar daqui a 5 minutos? Qual é a velocidade dele? A velocidade está aumentando? Está diminuindo? São essas perguntas que a cinemática faz. E para isso a gente usa esses conceitos: posição, velocidade, aceleração, tempo e vários outros. Já a dinâmica, ela estuda, por exemplo, o que é que está fazendo o Albert se mover? Quais os fatores que estão agindo nesse movimento? Como é que dá para mudar esse movimento? Na dinâmica, vamos usar outros conceitos, principalmente a ideia de força, a ideia de energia, que tem vários tipos, etc. E isso nós vamos ver mais para frente em outras aulas. Agora que você já sabe a diferença de cinemática e dinâmica, eu vou explicar os conceitos mais importantes da cinemática. A primeira ideia é de distância. A distância é o espaço entre dois pontos seguindo uma linha reta. Se eu perguntar para vocês qual é a distância do Albert enquanto ele está correndo, fica meio estranha essa pergunta, né? Fica faltando alguma coisa, parece. Porque eu falei que distância é entre dois pontos. Eu só perguntei do Albert só. Agora, se eu perguntar qual a distância dele, de onde ele está até a casa dele, por exemplo, aí fez sentido, tem como medir essa distância. E isso leva a gente para o próximo conceito, referencial. Se eu quero saber uma distância, eu preciso decidir distância de onde até onde, de que lugar até qual lugar. Eu preciso escolher uma referência, essa é a ideia. O referencial pode ser um lugar, um ponto no espaço ou algum objeto. E a gente vê dois exemplos bem claros disso aqui. Esses dois caras estão olhando para um número, o que está olhando da esquerda, ele vê um 6. O que está olhando da direita, ele vê um 9. Os dois estão certos porque eles estão vendo isso da posição que eles estão. É um número que dá a impressão de ser as duas coisas, dependendo de onde você olha. Então nenhum dos dois está errado, só estão olhando de referenciais diferentes. Outro exemplo aqui é a Terra e o Sol. Se você estiver observando do Sol, se a gente pudesse ir lá, né? A gente veria a Terra se movendo em torno dele. Mas a gente que está aqui na Terra, a gente vê o Sol se movendo. Então o movimento ele é um só, mas a gente pode observar de formas diferentes dependendo do referencial. Referencial é uma ideia super importante, porque praticamente tudo na física depende do referencial. As coisas são relativas. Se mudar a forma de observar, o resultado muda também. Então, se você estiver resolvendo uma questão de prova, ela precisa deixar claro o referencial. Senão fica uma coisa meio duvidosa, né? Às vezes pode ter mais de uma resposta certa, e isso não é interessante para uma prova. Então, mesmo que não apareça essa palavra exatamente, quem fez a questão tem que deixar claro qual referencial que está seguindo, para você analisar a situação. E você que vai resolver a questão tem que ler com atenção, para entender direitinho o que é que está acontecendo e como chegar na resposta certa. Agora que a gente já falou de referencial e distância, a gente pode usar essas duas ideias para definir posição. Posição é a distância entre o objeto e o referencial que a gente está usando. E a gente vai usar a letra S para representar a posição. No caso desse homem aqui, se eu escolher a casa dele como referencial, quanto vai ser a posição? 10 metros. Se a gente partir da casa e for medir a distância até ele, vai dar 10 metros. A casa dele é o ponto de partida. Agora repare que nesse caso a figura está mostrando onde ele está. Mas se a gente não tivesse a figura e eu só dissesse que o homem está a 10 metros da casa dele, aí você podia perguntar, esses 10 metros é aonde? É na frente da casa? É do lado esquerdo, atrás, em cima? Entende? Faltou informação. 10 metros em que direção? E para determinar essa direção, a física usa vetores, que é um assunto da matemática e eu não vou explicar agora, porque o objetivo aqui é falar dos conceitos. Mas o conceito de posição é isso, uma distância que depende do referencial que você escolheu. E se a gente mudar o referencial? Eu vou partir agora do carro dele em vez da casa. Então a posição do homem vai ser a distância dele até o carro, que nesse caso aqui é 6 metros.
Ou seja, a posição pode ter valores diferentes, dependendo do referencial que eu uso. O homem não saiu do lugar, está no mesmo ponto ali. Só que a medida que eu vou fazer, o resultado que eu vou observar, mudou por causa do ponto de vista que eu usei. E aqui eu trouxe alguns exemplos de como a questão pode mostrar o referencial que ela está usando. Pode ser com essas retas, que a gente chama de eixo orientado, que mostra a origem, o ponto de referência, e a posição vai aumentando, no caso para esse lado. O eixo orientado ele pode ser para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, como vocês estão vendo aqui, pode ser inclinado. Se tiver só um eixo, é porque o movimento vai seguir em linha reta e o corpo só pode estar em cima desse eixo. Ele não pode ir para um lado ou para o outro. Se ele fosse usar mais de um eixo, aí já seria em 2 dimensões ou 3 dimensões, como é o caso dessa figura aqui. Pode ser um movimento em 3 dimensões. Tem outras possibilidades, né, que não usam um eixo reto, mas já deu para ter uma noção de como é que a questão vai mostrar isso aqui, né? Então a posição começa aqui no 0 e dependendo de onde está, você pode medir o valor. Variação. Variação é outro conceito que aparece em vários assuntos da física e muitas vezes ele não recebe a atenção que ele merece. Então variação acontece sempre que um fenômeno acontece. Alguma coisa está mudando, seja a posição, seja a temperatura, o tamanho de alguma coisa. Sempre que alguma coisa muda, você tem uma variação. Até quando a gente está dormindo, parece que nada está acontecendo, tem um monte de coisa mudando. Nossos órgãos vão fazendo movimentos, vão liberando substâncias, o cérebro está enviando e recebendo informações, os pulmões continuam aumentando e diminuindo de tamanho, o sangue está movendo pelas veias. Então tudo isso são variações, são mudanças, mesmo que a gente não consiga perceber tudo. E na maioria dos assuntos da física, a gente vai trabalhar com grandezas que estão mudando, estão variando. Os assuntos que não trabalham com variação são aqueles onde as coisas estão em equilíbrio, que as coisas não estão mudando. A gente tem, por exemplo, a estática, a parte da mecânica que eu falei no começo, e ela estuda os corpos parados, e principalmente como deixar eles parados, em equilíbrio. Aí tem a hidrostática, que é a mesma ideia, só que com fluidos. Tem a eletrostática, que estuda as cargas elétricas, né, quando elas estão em equilíbrio, e por aí vai. Ok? Mas na maioria dos assuntos vai ter alguma variação. Alguma coisa vai estar mudando. E a gente indica isso usando essa letra do alfabeto grego, que é o delta. É um triângulozinho, né? Mas vocês lembram que é a letra delta. E sempre que tem essa variação, aumenta ou diminui alguma coisa, a gente diz que essa grandeza sofreu uma variação. Nessas figuras a gente vê as variações, né? O volume da água no copo está subindo. Nessa outra a gente está vendo a temperatura que está descendo, está diminuindo. E aqui a gente vê o dinheiro aumentando, né? Em cada caso, a gente poderia calcular a variação dessas coisas. Inclusive, o próximo vídeo vai ser sobre isso, como calcular variações. E trazendo essa ideia para a cinemática, a gente tem duas situações na qual o objeto pode estar. Ele pode estar em repouso ou em movimento. E elas têm a ver com a ideia de posição. Se a posição não está mudando, ele está sem variação na posição, a gente diz que ele está em repouso, ele não sai do lugar. Se ele muda, a posição muda, ele está em movimento, está saindo de um lugar para outro. E isso também depende de quê? Do referencial. Né? Se a gente mudar o ponto de vista que a gente está observando, a gente vai ver o objeto se movendo ou não. Por exemplo, quando você está num carro com um amigo, o carro está se movendo. Se você olhar para o seu amigo que está do seu lado, e não para fora do carro, não parece que o seu amigo está parado? Porque, em relação a você, o seu amigo está em repouso. Ele não está se afastando de você e nem se aproximando. Agora, se você mudar o referencial, se você for olhar ele de fora do carro, por exemplo, parado no passeio, você vai ver o seu amigo se movendo junto com o carro. Então aí já vai estar em movimento em relação a você. Ou seja, mudando o referencial, você pode ter repouso ou movimento. São coisas relativas. Depende do referencial que a pessoa está usando. Ok, se a gente vê um objeto que está se movendo, a posição dele está variando, essa variação tem um nome, que é deslocamento. Deslocamento e variação da posição é a mesma coisa. E a gente usa esse símbolo aqui, ΔS. O delta é de variação, como a gente já viu, e o S é a posição. Ok. E esse deslocamento tem um valor que dá para a gente medir. É só escolher dois pontos, duas posições onde o objeto passou, e medir a distância entre elas. No caso do Albert aqui, deixa eu voltar de novo. O Albert virou esse bonequinho, né? O primeiro ponto é aqui do lado esquerdo. O segundo ponto é do lado direito.
E a distância entre esses dois pontos, 20 metros. Então ele se deslocou 20 metros. Repare que tudo que a gente viu até agora serviu para entender o Albert correndo. A gente está olhando para ele de um referencial, faz a gente ver ele em movimento, ele está saindo de uma posição indo para outra, a posição dele está variando. Se eu medir essa distância entre as duas posições, eu vou ter o deslocamento. A física é isso. Para analisar uma pessoa correndo, a gente tem que saber, no mínimo, 6 conceitos. Vamos em frente. A ideia de trajetória. Trajetória é o caminho que o objeto seguiu. É uma linha formada pelas posições onde o corpo passou. E essas linhas, muitas vezes, é uma coisa imaginária, né? A gente observa o movimento e, na nossa mente, a gente vai vendo o formato da trajetória. Em alguns casos dá para ver de forma prática, como a gente está vendo aqui nesse barco, porque o corpo ele deixa um rastro. Como aqui ele está passando pela água e fica essas ondulações aqui e você consegue ver a trajetória. Aí fica bem fácil de ver a trajetória desse barco. Como a trajetória é uma coisa que a gente observa, será que ela vai ser sempre a mesma? Não, ela depende também do referencial. E a gente pode ver isso nessas duas imagens, onde a gente tem a mesma bolinha sendo jogada, mas eu filmei ela com duas câmeras diferentes, uma atrás dela e uma do lado. Olha como a trajetória mudou. No referencial 1, a gente vê a bola fazendo curvas, subindo e descendo, e indo para frente também. Já aqui no referencial 2, a gente vê ela subindo e descendo e indo só um pouquinho para o lado. É o mesmo movimento, mas a gente pode ver ele de formas diferentes. E vamos voltar para o exemplo do Albert? Qual a trajetória que ele está seguindo? No referencial que a gente está usando, a trajetória dele é ficar indo um pouco para frente e um pouco para trás. Porque o referencial é da pessoa que filmou ele. E aí parece que ele quase não está se mexendo, né? Fica um movimento de zigue-zague, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Isso acontece porque a pessoa que filmou também estava se movendo. Ela estava meio tentando acompanhar o movimento do Albert. E por isso fica parecendo que ele está praticamente em repouso. Dá essa impressão que ele não está se movendo muito. Se a câmera tivesse parada no chão, aí a gente ia conseguir ver ele seguindo sempre para frente. Já seria outra trajetória. Certo? Então, continuando, a trajetória vai depender do movimento que está acontecendo. E a gente tem alguns exemplos aqui. A trajetória retilínea, ou seja, em linha reta, é o tipo mais simples que existe de movimento e ela vai acontecer quando o corpo segue uma linha reta. Nesse exemplo, a gente está vendo o motorista do caminhão que está seguindo numa estrada. E ele está seguindo o formato da estrada, que é uma linha reta. Aqui embaixo, a gente já tem uma trajetória que chama de oblíqua. É uma trajetória que segue um formato que a gente chama de parábola. Esse nome é meio esquisito, oblíqua, né? Mas quer dizer algo curvado, algo inclinado. E nesse caso, a gente está vendo isso por quê? Porque o jogador de basquete, ele jogou a bola para frente e ao mesmo tempo para cima. Mas aí a gravidade não deixa a bola subir para sempre. A gravidade faz a bola descer. E aí por isso dá esse formato oblíquo. É a junção desses dois movimentos, para frente e subindo e depois descendo. No caso desse pneu, a gente vê uma trajetória circular, que está muito presente no nosso dia a dia, né? Desde roda de carro, de moto, de caminhão, até dentro dos computadores. No HD tem um disco que fica literalmente girando o tempo todo. E uma coisa interessante desse movimento é que ele fica se repetindo. Tem um ponto no meio da trajetória, que nesse caso aqui é o eixo, onde a rota está presa, e o objeto ele fica sempre se movendo em torno desse ponto. Ele não se aproxima e nem se afasta desse ponto. A trajetória helicoidal tem esse nome meio esquisito, mas para entender é fácil. É só você lembrar de hélice, o que a gente vê nos ventiladores e no helicóptero. Esse movimento vai formando como se fosse uma mola. Como vocês estão vendo, ele é feito de dois movimentos. Nesse caso aqui é um movimento circular e um movimento em linha reta, no caso para cima. E aí você pode imaginar um helicóptero, a hélice dele está girando e ao mesmo tempo ele subindo. Formaria essa trajetória aqui. Então a hélice vai fazer esse formato de trajetória. Tem alguns outros formatos de trajetória que podem também ser compostos, né? Você pode complicar um pouco mais, botar outros movimentos diferentes e ficar uma coisa bem legal e interessante de se ver. E agora, o tempo. O tempo é um dos conceitos mais básicos que existem. E ao mesmo tempo é uma das coisas mais complicadas que tem para você entender. Tanto é que, dependendo da área que você estuda, tem vários tipos de tempo.
Na literatura, por exemplo, tem os tempos narrativos, tempo cronológico, tempo psicológico, tempo metafísico. Na história, tem o tempo histórico, que ele depende dos acontecimentos que foram marcantes para a sociedade. E aqui na física, a gente usa o tempo cronológico, que depende da ordem das coisas, a ordem dos fatos. Se você percebe que uma coisa aconteceu aqui e depois aconteceu outra, então você está tendo a noção de que passou um tempo. E como diria Cazuza, o tempo não para. As coisas vão acontecendo à nossa volta constantemente e a gente tem essa noção que se chama tempo. Geralmente a gente marca esse tempo com relógios, seja o relógio no celular, um relógio de ponteiros, um relógio digital, mas qualquer coisa que se repete sempre do mesmo jeito, a gente pode usar para marcar o tempo. Por exemplo, o Sol. As pessoas há muito tempo perceberam que o Sol aparece e some, sempre da mesma forma mais ou menos. Então elas criaram a ideia de dia e noite. Depois o dia foi dividido em horas, as horas em minutos, os minutos em segundo. E aí as pessoas inventaram vários tipos de relógios baseados nessa ideia. Relógio de sol, relógio de água, relógio de pêndulo. Tudo isso para medir o tempo. E medir o tempo na física é uma coisa fundamental para a gente poder analisar os fenômenos. E tem vários outros conceitos que dependem dele, dependem da ideia de tempo. O primeiro que a gente vai estudar é a velocidade. Quando a gente pensa em velocidade, o que é que vem na nossa cabeça? Uma corrida, Velozes e Furiosos, alguma coisa muito rápida, né? Isso também está certo, mas não é só isso. Qualquer coisa que está se movendo tem velocidade. Agora, essa velocidade pode ser grande, uma alta velocidade, ou pode ser pequena, uma baixa velocidade. É só observar num carro ou numa moto que tem um painel e tem um velocímetro. Para quem nunca reparou, é desse jeito aqui. Quando o carro está parado, o ponteiro está indicando 0. Agora, se o motorista liga o carro e começa a se mover bem devagarzinho, o ponteiro vai começar a subir. Ele vai marcar ali uns 10 até uns 20 km por hora. Aí, nesse caso, o carro está indo devagar, mas ele tem uma velocidade. Se o motorista quiser, ele vai aumentando a velocidade, pode parar de novo, diminuir e por aí vai. Então, por isso, repare que a velocidade ela não é só quando uma coisa está indo rápido. Essa tartaruga aqui, por exemplo, ela está se movendo, ela tem velocidade. Está indo devagar? Tá, mas também tem velocidade. Por isso que a definição de velocidade é essa daqui, a relação entre o deslocamento e o tempo gasto. Deslocamento, a gente já viu que é a distância que o corpo ele anda. Quando se move, ele vai percorrer uma distância. E o tempo é o quanto esse movimento demorou. Nessa aula, a gente não vai ver ainda como calcular a velocidade, mas a ideia é basicamente essa. Se o deslocamento é grande e leva pouco tempo, a velocidade vai ser alta, o objeto está indo rápido. Se o deslocamento é pequeno e leva um tempo maior, a velocidade vai ser baixa, o objeto está indo devagar. E agora nós vamos ver o último conceito dessa aula, a aceleração. Essa é outra ideia que quando alguém diz, por exemplo, o carro passou voando, acelerado, a pessoa quer dizer que o carro está indo muito rápido. No dia a dia, se a gente falar desse jeito, todo mundo entende. Mas o conceito físico não é exatamente esse. Aceleração não é a mesma coisa que velocidade alta. A ideia de aceleração é o quê? É quando a velocidade muda, quando ela varia. Se, por exemplo, o Albert está correndo tranquilo e daqui a pouco ele dá um pique. Ele aumentou a velocidade, por isso ele acelerou. Do mesmo jeito, se ele cansa um pouco e começa a correr mais devagar, ele diminuiu a velocidade. Isso também é aceleração. No caso, uma aceleração negativa. No caso desse foguete, ele estava parado, velocidade 0 em relação ao chão, e quando começou a queimar o combustível, ele vai ganhando velocidade, ou seja, ele vai acelerando até conseguir sair da Terra, que é o objetivo dele. No caso desses corredores, a mesma coisa. Eles estavam parados em relação ao chão, e quando começa a corrida, eles aceleram o máximo possível que eles conseguem para poder passar na frente dos outros. Mais para frente, a gente vai estudar o movimento variado, e vocês vão ver que a aceleração depende do quanto que a velocidade mudou, depende da variação da velocidade, e quanto tempo levou para isso também. Certo? E esse foi o conteúdo dessa aula. Eu espero que tenha ajudado vocês a conhecer melhor esses conceitos, a esclarecer, porque são conceitos fundamentais para você aprender cinemática e a física de uma forma geral também. E para vocês praticarem esses conceitos, eu vou deixar uma lista de exercícios aqui na descrição sobre esse assunto, e aí vocês dão uma olhada lá, vê se ficou boa, vê se ajudou vocês. Se vocês gostarem, fala aqui nos comentários para a gente saber que ajudou no seu estudo. Certo? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.